e também um perfil chamado Monarquia, perguntam assim, como na prática essa expectativa da volta de Jesus pode ajudar no controle da minha dopamina, ou do aspecto saudável da minha dopamina? Então, se você tem expectativa, isso é normal, é bom, é saudável, em qualquer coisa, em qualquer área da sua vida. Então, a expectativa de esperar, de esperar a volta, a esperança da volta de Jesus, tem a ver com a produção da dopamina, certo? Você está produzindo dopamina, isso é saudável. Então, a gente deve procurar produzir. A questão é o que a gente precisa fugir. Essa é a grande questão, talvez a grande mensagem da nossa live. Nós precisamos fugir de comportamentos que a gente sabe que desencadeiam um pico de dopamina. Porque esses comportamentos têm a tendência de nos escravizar, porque a dopamina escraviza. Vicia, então, né? Vicia. Então, nós não fomos feitos por Deus para viver com picos altos de dopamina. A nossa vida no passado, né, não era assim, se você pensar nos estímulos que um homem tinha normalmente. Os estímulos que você tem na vida moderna hoje, e eu citei aqui e vou repetir, a gente pode um dia falar só sobre Só sobre isso. celular, né? Tá? Telas de maneira geral. Celular, tablet, TV. Especialmente o celular, por exemplo, jogos de videogame. Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo de um jogo que você tem que passar determinadas fases, e a cada fase que você passa, você encontra em alguns lugares baús com um tesouro. Uhum. A indústria de jogos sabe exatamente quantos % de vezes eles têm que colocar um prêmio dentro de um baú para te estimular a continuar. Para que o pico da dopamina seja o maior possível. Um aplicativo, por exemplo, que vai para a internet, ele tem que passar por um crivo. Em 3 minutos, se ele não dilatar sua pupila, se ele não aumentar a sua pressão sanguínea, se ele não aumentar o açúcar no teu sangue, ele não vai para o mercado. Porque ele não produziu o efeito necessário de te manter ligado. Isso é dopamina. Então, o que a gente precisa tomar cuidado é justamente isso. Quando você tem um relacionamento com Deus, quando você tem expectativa da volta de Jesus, quando você tem tempo de meditação para acalmar o seu cérebro desses estímulos que estão aí fora na nossa vida, esse é o antídoto. Esse é o remédio. Agora, eu não sei se tem mais alguma... Tem mais uma pergunta aqui. Tem uma pergunta. Aliás, eu ia só fazer uma questão aqui para você. Eu nem sei se existe. Sobre você falando agora, eu pensei nisso aqui. Quando a expectativa é ruim, qual a substância cerebral que tem já mapeado isso? Por exemplo, uma coisa é a expectativa de uma coisa boa, né? Olha, talvez agora nós vamos anunciar quem foi o ganhador do prêmio tal. Eu estou ali, estou na expectativa, a dopamina está a 1000. Mas, vamos pensar numa outra situação. O juiz vai dizer se eu fui condenado à morte ou não. É uma expectativa também, mas horrível, horrível. Uhum. Aí não é dopamina, não é? Não. Você pode ter, por exemplo, liberação de cortisol, que é aí seria cortisol. Do estresse. É interessante. Por que eu perguntei isso para você? Porque quando perguntaram da volta de Jesus e você fez esse comentário, eu me lembrei de 2 tipos de expectativas aqui. Para responder a pessoa aí. Eu vou pedir licença para ler esse texto e a gente vai para a última pergunta. É Lucas, capítulo 21, versículo 26, diz assim, olha, haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Cortisol. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção se aproxima. Dopamina. Então, se me permite essa aplicação, eu vi a Bíblia colocando um exemplo de cortisol, um evento histórico e um evento de dopamina saudável. Agora, é a minha comunhão com Deus que vai determinar como é que eu vou me portar diante desse evento histórico que está no centro. Eu vou lidar com ele de uma forma dopamínica, com uma boa expectativa, ou uma forma de cortisol, de medo, pavor, angústia.
Tá certo? Então, eu acho que isso é uma boa... Essa questão que o Adalto falou da comunhão com Deus é muito séria, porque ela vai determinar se eu vou ter dopamina ou cortisol em relação ao futuro da humanidade. Tem tanta gente apavorada no futuro aí que até eu tenho na dúvida o que está produzindo mais, se é cortisol ou se é dopamina, porque está todo mundo com tanto medo. Gente, só por causa do horário, mais uma pergunta aí, David. Aí eu já vou dar as considerações finais para o Adalto aqui para a gente. A Marcela está perguntando aqui o seguinte. Gostar desse conteúdo aqui, curta o vídeo, deixe o seu like, siga-nos nas redes sociais aí e vamos